AD 360 BR. O assunto é justiça. Nós vamos falar do caso Sônia Maria de Jesus. Imagine uma criança de 9 anos sendo afastada de sua família e levada para outra cidade, sob a perspectiva de que aquilo seria algo temporário. Agora imagina que o temporário se transforme em mais de 4 décadas. Essa é a dimensão humana que precisa estar no início de qualquer conversa sobre Sônia Maria de Jesus. Sônia é uma mulher negra, surda e que, segundo os relatos apresentados por órgãos públicos, passou cerca de 40 anos trabalhando na residência da família do desembargador Jorge Luiz de Borba, em Santa Catarina. O Ministério Público do Trabalho registra que ela não teve acesso a libras e que sua situação foi identificada em 2023 como análoga à escravidão. A fonte é o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. E aqui começa uma pergunta que talvez seja maior do que o próprio processo. O que acontece com a liberdade de uma pessoa quando praticamente toda a sua vida adulta foi construída dentro de uma relação de dependência? Falamos também nesse caso e vamos tratar do resgate e a controvérsia que esse caso acarreta. Em junho de 2023, uma operação de fiscalização envolvendo órgãos públicos retirou Sônia da residência. A Defensoria Pública da União passou a atuar em sua proteção e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal. O STF registra que o caso envolvia investigação sobre possível crime previsto no artigo 149 do Código Penal, que trata da redução de alguém à condição análoga à de escravo. A fonte é do próprio Superior Tribunal Federal. Mas aconteceu que transformou o caso em uma questão nacional. Após decisões judiciais, Sônia acabou autorizada a retomar a residência. O próprio STF registra que o ministro André Mendonça negou naquele momento uma liminar da DPU contra a decisão do STJ que permitia o contrato do casal com Sônia sob determinadas condições. E continuamos usando o Supremo Tribunal Federal como fonte para dar essas informações a vocês. E foi justamente esse retorno que provocou forte reação das instituições públicas, dos defensores de direitos humanos, parlamentares e integrantes do Ministério Público. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, ao se manifestar perante o STF, classificou o retorno como medida teratológica e sustentou que Sônia deveria permanecer afastada do casal durante as investigações. Nós usamos como fonte a UOL Notícias para passar essa informação. A Defensoria Pública da União, por sua vez, sustentou a necessidade de proteção da mulher e questionou judicialmente o retorno. O debate chegou ao Senado. O caso também foi discutido, além nas casas da República. Em audiência da Comissão de Direitos Humanos, o defensor público da União, William Charley, ele apresentou a situação de Sônia e relatou que após o resgate, ela havia sido encaminhada para uma instituição ligada à comunidade surda e que a família biológica havia sido localizada. A fonte dessa informação é o próprio Senado Federal, o site do Senado Federal. O debate contou também com a participação de especialistas e representantes de entidades, entre eles Luciana Paula Conforte, da Associação Nacional dos Magistrados de Justiça do Trabalho, e Frei Xavier Plassat, da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. A fonte para essas informações é a legislação do Senado. Ora, a discussão parlamentar levantou uma questão extremamente delicada. Pode uma pessoa que passou décadas em situação de extrema dependência ser considerada plenamente livre para decidir retomar o ambiente onde foi resgatada?
Não se trata simplesmente de perguntar: ela quer voltar? A questão jurídica e humana é muito mais profunda. Em que condições essa vontade foi formada? A participação do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, também assumiu posição pública no debate. O procurador do Trabalho, Luciano Aragão Santos, coordenador nacional do combate ao trabalho escravo, defendeu a atuação dos órgãos responsáveis pelo resgate e manifestou preocupação com as consequências do caso para a Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A fonte é mesmo o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que nos dá essa informação. O Ministério Público do Trabalho passou a tratar o caso como emblemático, justamente porque envolve uma realidade muitas vezes invisível. O trabalho doméstico em condições de exploração pode ocorrer dentro de residências particulares e permanecer oculto durante décadas. Isso nos leva a outra reflexão. Quando o trabalho acontece dentro de uma casa, longe dos olhos da sociedade, quem fiscaliza? Quem percebe? Quem denuncia? Quem protege a vítima? Isso tudo tem uma dimensão internacional. O caso Sônia também pode ser compreendido dentro de uma tradição internacional de proteção contra a escravidão contemporânea e a servidão. Um dos precedentes mais importantes é Fazenda Brasil Verde versus Brasil, em 2016, julgado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Há ainda casos como Ciladin versus França, e ali nós temos a escravidão doméstica, envolve a servidão doméstica. E também tem Rantsev versus Chipre e Rússia, relacionada à exploração e ao tráfico de pessoas. Esses precedentes ajudam a lembrar que a escravidão contemporânea não precisa reproduzir as imagens históricas dos grilhões e das senzalas. Ela pode assumir formas de dependência econômica, isolamento, restrição da liberdade, exploração do trabalho e vulnerabilidade extrema. A pergunta nossa é essa: e a justiça? É aqui que o caso fica mais complexo. Existem decisões judiciais, investigações, manifestações do Ministério Público e atuação da Defensoria Pública, como a participação parlamentar e a mobilização de entidades de direitos humanos, que vão discutir esses casos. O casal investigado nega as acusações. Afirma que Sônia teria sido tratada como integrante da família e, na verdade, isso até era comum há certo tempo. A base que nós temos para essa informação é o UOL Notícias. Portanto, é fundamental separar acusação, investigação, manifestação institucional e decisão judicial. O debate público não pode substituir o processo, nem antecipar uma condenação. Mas também não podemos perder de vista a pergunta central: como o Estado deve proteger uma pessoa extremamente vulnerável quando existe uma disputa sobre a própria capacidade de autodeterminação dessa pessoa? Essa talvez seja a questão mais difícil de todo o caso, porque Sônia não representa apenas uma discussão sobre o trabalho. Ela nos obriga a discutir liberdade, autonomia, deficiência, proteção estatal, família, infância, dignidade humana e os limites da intervenção judicial. E há uma pergunta que permanece ecoando no ar. Se uma pessoa passou aproximadamente 4 décadas dentro de uma relação de dependência, quem pode afirmar que uma escolha feita ao final desse período é uma escolha absolutamente livre? O caso também coloca a justiça diante de um desafio institucional. Como proteger sem substituir a vontade da própria pessoa? Como reconhecer a autonomia sem ignorar uma possível história de vulnerabilidade? É por isso que o caso Sônia Maria de Jesus precisa ser acompanhado com responsabilidade, documentos, decisões judiciais e fontes públicas
e não apenas com indignação ou paixão política. O que está em discussão não é somente o destino de uma mulher, é também o tamanho da responsabilidade do Estado diante daqueles que podem não ter tido, durante décadas, as condições mínimas para exercer plenamente a própria liberdade. Ficamos por aqui, refletindo sobre essa questão. Dê a sua opinião se você achar conveniente. AD360BR, o assunto é justiça. Boa noite.